Mbappé chocou geral com atitude no Real Madrid. Rodri foi confirmado de fora. Lamine Yamal e Robert Lewandowski foram punidos. E muito mais do mercado da bola. Calma, galera, vamos começar falando um pouco sobre Rodri. O meio-campista espanhol que foi eleito o melhor jogador do mundo pela revista France Football na última temporada é um jogador que interessa a vários clubes, inclusive o Real Madrid. O Real Madrid teria colocado ele como substituto perfeito pela saída de dois jogadores muito experientes, como foi o caso de Luka Modric e também do querido Toni Kroos, o cara que saiu no auge, né? Então eles colocam ele como um alvo importante de mercado para substituir esses jogadores e trazer um equilíbrio para a equipe do Real Madrid. Só que o Manchester City já deu a resposta e não quer fazer jogo fácil. É isso mesmo, eles colocaram uma proposta para ele se tornar o segundo jogador mais bem pago do elenco, atrás apenas do Haaland. Isso para afastar o interesse do Real Madrid e o Rodri continuar na equipe do Pep Guardiola. Mas já comenta a opinião de vocês. Se você fosse o Rodri, para onde você iria? Ficaria no Manchester City ou iria para o Real Madrid? Só que não é só de boas notícias que o Rodri vive, e agora foi confirmado que ele vai ficar de fora da equipe, isso por conta de uma lesão. Se liga o que está sendo informado para depois a gente comentar. Rodri recentemente sofreu um contratempo com uma lesão, e agora ele só deve retornar depois da pausa internacional. Isso acontece em setembro. Dessa forma, o início de temporada, o Rodri não vai estar com seus companheiros. Ele que passou por uma lesão séria no joelho, e é até normal, né, que ele acabe tendo algumas lesões depois nessa volta, porque ele ficou muito tempo parado e tem várias circunstâncias que ajudam o jogador a acabar se lesionando um pouquinho nesse início. A gente viu até com o Neymar, que teve um LCA e teve algumas lesões musculares no começo, exatamente por conta de todo esse tempo parado e também como é o próprio tratamento da lesão, né, galera, que é uma lesão bem complicada, tem cirurgia e tudo mais. Mas já comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Bem, galera, agora vamos para a segunda parte do vídeo e vamos falar um pouco sobre Lamine Yamal e Lewandowski. É isso mesmo. Eles e o técnico Hansi Flick acabaram sendo punidos, isso por conta de um jogo contra Inter de Milão. Quer entender melhor essa história? Então se liga o que aconteceu. Lamine Yamal e Robert Lewandowski foram punidos pela UEFA, isso por descumprirem o regulamento antidoping, após a derrota do Barcelona para a Inter de Milão, na semifinal da Champions League nessa última temporada, a última partida da equipe pela competição. Os atacantes terão que pagar cerca de 5 mil euros, ou 31 mil reais. Segundo a entidade, os jogadores não seguiram as orientações oficiais do controle antidopagem e não foram diretamente ao posto de controle, como determina as regras. Assim, ambos acabaram infringindo artigos do regulamento. Além dos atletas, o técnico Hansi Flick também recebeu uma multa de 20 mil euros, cerca de 126 mil reais, e a suspensão de um jogo de competições da UEFA por violar princípios gerais e normas de conduta. Dessa forma, 3 peças importantíssimas acabaram sendo punidas pela UEFA, só que somente um deles, né, que no caso é o técnico Hansi Flick, foi sendo punido por um jogo, né? Tanto o Lamine quanto o Lewandowski vão ter que pagar uma multa. Mas aí, o que vocês acharam sobre isso? Já comenta aí a sua opinião. Bem, galera, estamos chegando agora na metade pro final do vídeo, mas ainda tem muita coisa legal. Tem mercado da bola e também tem o Mbappé que surpreendeu o Xabi Alonso e tá mostrando pro Vini Júnior o que tem que fazer. Calma que eu vou explicar melhor essa história. Mas se você chegou até aqui, eu já peço pra você deixar aquele like. Vamos a meta de um like, o seu. E se você quiser estar participando do vídeo, é isso mesmo, você ouviu? É super simples e fácil. É só você estar inscrito aqui no canal, que é só clicar no botão que é grátis, então já clica aí. E também ativar o sininho, porque eu sempre mando salve no final do vídeo. Pra quem comentar, manda salve primeiro. Mas, sem mais delongas, bora pro giro final de notícias, porque ainda tem muita coisa legal. Então, bora! Alexander Isak está furioso no Newcastle. Isso depois dele ser informado pelo clube que ele não vai ser vendido nesta janela de verão. Ele gostaria de deixar a equipe. O próprio Liverpool e outras equipes estavam muito interessados no seu futebol. Quem passa informação é o portal Sun Sports. O Manchester United vai tentar a contratação de um meio-campista defensivo e também de um goleiro, agora que eles conseguiram contratar Benjamin Sesko. E aí, uma boa contratação ou não? O que vocês acham? É oficial, o Barcelona devolveu a faixa de capitão do time principal a Ter Stegen. Isso com efeito imediato. Isso depois que o goleiro fez o seguinte:
Ter Stegen assinou a autorização para os serviços médicos do clube processarem o relatório médico à La Liga. Dessa forma, ele voltou a ser capitão da equipe. E para terminar, vamos falar sobre o Real Madrid. Xabi Alonso ficou realmente impressionado com as contribuições defensivas de Kylian Mbappé no último amistoso da pré-temporada. Ele está muito feliz com o jogador. Quem passa a informação é a ESPN da Espanha. Bem, galera, primeiro vamos falar um pouco sobre o goleiro do Barcelona. O que aconteceu? Ele teve uma lesão e aí ele tinha que assinar ou não um documento para o Barcelona enviar esse documento para a La Liga. Mas ele podia escolher, estava dentro da opção dele, ele podia assinar ou não. Só que caso ele não assinasse, o Barcelona não ia enviar o documento da lesão dele para a La Liga, e a La Liga não ia conseguir olhar e falar, beleza, esse cara não vai conseguir jogar por tanto tempo, então vocês podem contratar outros jogadores que estariam dentro do salário dele. Porque tem um teto salarial que é o fair play financeiro. E se você tem um jogador que está machucado, ele vai ficar uma grande parte da temporada fora do time, você pode mandar um documento provando isso, e aí a La Liga deixa 80% do salário dele entrar dentro do teto. Então o Barcelona conseguiria inscrever outros jogadores se o Ter Stegen fizesse isso. Só que o Ter Stegen não assinou o documento. E aí começou a rolar todo um burburinho e uma treta dentro do Barcelona, pois isso estava atrapalhando o clube. E aí o que o Barcelona fez? Tirou a faixa de capitão do Ter Stegen. E aí parece que isso mexeu com o jogador, teve até jogador do próprio Barcelona dando indireta pro Ter Stegen. E aí com todo esse mal-estar, parece que ele chegou e pensou bem e assinou esse documento. Então foi basicamente isso que aconteceu. Aí eu já quero saber a opinião de vocês. E em relação ao caso do Mbappé, eu quero ver isso na temporada, mano. Porque essa foi uma das grandes questões da carreira do Mbappé, ele não voltar para marcar. Tanto é que quando o PSG ganhou a Champions League, mano, viralizou aquele vídeo do Luiz Henrique falando pro Mbappé, todo mundo marca, todo mundo joga, você precisa ajudar, todo mundo ajuda, o futebol é coletivo e tudo mais, e o Mbappé não conseguiu fazer isso. E aí quando ele saiu da equipe do PSG, quando o PSG ficou sem seus grandes astros, o futebol coletivo apareceu, e eles conseguiram o título que eles tanto queriam, que era a Champions League. Mas já comenta aí sua opinião, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e agora vamos para os salves comprometido. Vamos agora para os salves. Um salve para o Manuel Messias, para o Sávio Felipe Certeza de Angola, que sempre tá nos vídeos, é nóis, tamo junto. Para o Iazão, também para o Paulo Romão, para o Manuel Messias, para o Cabelo Rubens, para o Jackson Santiago, para o Vinícius Brasil, também para o casal Bimasto e também para o Ando Silva, para o Leonardo e agora para os últimos três, para o 10 Otto Gomes, para o Caicão e para o Léo Fernandes. Então galera, esse é mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, é nóis, tamo juntasso, falou!